O que é que sustenta um casamento, afinal? É um sentimento que vem e vai? Ou é uma decisão que a gente mantém? Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração de duas visões totalmente opostas sobre o amor e o matrimônio, para entender o que realmente está em jogo. Vamos direto ao ponto. Olha só. De um lado, a cultura moderna meio que diz pra gente que o amor é sobre receber, sabe? Aquela paixão que busca preencher um vazio que a gente tem. Do outro lado, tem uma visão mais antiga, bíblica, que define o amor como um ato de se entregar pelo bem da outra pessoa. Essa diferença, que parece pequena, é a chave para entender todo o resto. E o problema central que a fonte aponta é justamente essa separação. A nossa cultura meio que promoveu um divórcio entre o que se deseja e o que se promete. O amor passou a ser tratado só como um sentimento, e não como um compromisso, um dever. E aqui tem uma ideia muito poderosa. O compromisso não existe para sufocar o desejo, mas sim para protegê-lo. Pensa nele como um escudo. Naqueles momentos que, convenhamos, sempre acontecem, quando a paixão diminui, o compromisso age como uma rede de segurança. Ele dá o espaço e o tempo que o sentimento precisa para se recuperar e reacender. Ok, se o problema é essa divisão, qual seria a solução? Bom, a fonte nos guia para um conceito fundamental que tenta unir o que foi separado, a aliança. E ela é apresentada como a verdadeira essência do casamento. Mas o que é essa tal de aliança? É um vínculo muito profundo que não separa, mas que une. Ela junta o sentimento com o dever, a paixão com a promessa. É um tipo de compromisso que, segundo a análise, espelha a própria relação entre Deus e a humanidade. E essa ideia não é nova, não. Esse versículo de Gênesis, que é considerado a primeira cerimônia de casamento da história, já estabelece essa base. A ideia de apegar-se e de se tornar uma só carne já aponta para essa união que não se quebra, que é a base da aliança. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos analisar um dos pontos mais importantes de um relacionamento, a intimidade. Como é que ela é vista por essas duas formas tão diferentes de enxergar o amor? Pois é, aqui o contraste fica gritante. Na cultura do desejo, a intimidade acontece quando dá vontade e a ideia de um dever é vista como algo ruim, quase uma opressão. Agora, na cultura do compromisso, a coisa muda de figura. A intimidade é sim uma bênção, mas também é uma responsabilidade mútua, onde a base de tudo é a fidelidade incondicional. E isso nos leva a outro ponto super importante, a segurança. O argumento aqui é que um compromisso sólido cria um ambiente de confiança que uma relação baseada só em sentimentos simplesmente não consegue oferecer. A fonte descreve isso usando uma imagem bem forte, a cultura da caça. Imagina um mercado de relacionamentos onde todo mundo se apresenta como se fosse um produto na vitrine, sempre com aquele medo de não ser bom o suficiente. Isso cria uma ansiedade de performance, um ciclo de caçador e presa. É o oposto da segurança que a gente encontra num compromisso onde se tem a certeza de ser amado, não por um desempenho perfeito, mas apesar das imperfeições. E essa segurança toda vem da própria estrutura da aliança, que tem duas dimensões. Existe uma aliança vertical, que é a promessa feita perante Deus, e uma aliança horizontal, a promessa feita um ao outro. É como se fosse um compromisso com um selo duplo. O resultado disso é profundo. Essa dupla aliança cria um espaço seguro, sabe? Um lugar onde é possível ser totalmente vulnerável, ser conhecido de verdade, por completo, sem aquele medo de ser abandonado quando as falhas aparecem. Porque o compromisso não depende das circunstâncias. E agora a gente chega num argumento que pode dar um nó na cabeça, porque ele vira a lógica moderna de ponta cabeça. E se o compromisso não for uma prisão, mas sim a chave para a verdadeira liberdade? A ideia central é esta: a verdadeira prisão é o desejo sem compromisso. Ele nos coloca numa esteira rolante de relacionamentos superficiais, sempre correndo atrás do próximo pico de emoção, um sentimento que, por natureza, nunca dura. É uma busca cansativa e que não tem fim. Em contrapartida, é o compromisso do casamento que, na verdade, liberta. Ele oferece a estabilidade e a segurança necessárias para que uma pessoa possa crescer e se tornar quem ela realmente deveria ser, sem o medo constante do abandono. As consequências de uma vida sem essa base são bem sérias. A gente está falando de amores superficiais, onde existe um medo constante de ser conhecido de verdade. A cada término, a identidade se fragmenta um pouco mais e o coração vai acumulando mais cicatrizes. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que resume toda a nossa análise.
O amor é algo que simplesmente acontece com a gente ou é uma decisão ativa que a gente toma e sustenta todos os dias? E para encerrar, tem essa citação do Timothy Keller que sintetiza perfeitamente a mensagem. A paixão pode até te levar a fazer uma promessa, mas com o passar dos anos, é a promessa que aprofunda e enriquece a paixão. Em outras palavras, a promessa não mata a paixão, ela a alimenta.